Bom, estamos mais em um encontro aqui do grupo de Aristóteles, do Genefil, continuando a leitura de Aristóteles, da poética de Aristóteles. E vamos lá, pessoal. Não que respeite a imitação através da narração e em verso. É necessário, como nas tragédias, construir enredos dramáticos em volta de uma ação única e completa que tenha princípio, meio e fim, para que, tal como um ser vivo, único e inteiro, produza um prazer próprio e, evidentemente, a sua estrutura não deve ser igual às narrativas históricas, nas quais é forçoso que se faça a exposição não de uma ação, mas de um só período de tempo, de tudo que nesse tempo aconteceu uma ou várias pessoas, cada uma das quais se liga às outras como o acaso determinou. Assim como, na mesma época, houve uma batalha naval em Salamina e um combate contra os cartagineses na Sicília, e não tiveram o mesmo desfecho. Assim também, em tempos sucessivos, algumas vezes acontece uma coisa depois de outra, de que, igualmente, não há um desfecho único. No entanto, é essa a prática de quase a maioria dos poetas. Por isso, como já dissemos, vem aí a um Homero. Pode parecer divino, comparado com os outros, já que, no seu poema, não procurou narrar a guerra toda, ainda que ela tivesse princípio e fim. O enredo teria ficado grande e difícil de abranger de um só relance, ou, então, era comedido na extensão, mas complicava-lhe com incidentes diversos. Por conseguinte, pegando numa só parte, tratou de outras partes numerosas dos episódios, como, por exemplo, no Catálogo das Naus, em outros, com que diversificou o poema. Os outros poetas, em contrapartida, escrevem sobre uma só personagem, ou sobre um só tempo, ou sobre uma só ocasião, com muitas partes, como o poeta dos Cantos Cípios e da Pequena Ilíada. É por isso que da Ilíada e da Odisseia se pode, de cada uma vez, fazer uma tragédia, ou quando muito, duas. Mas o Cantos Cípios, muitas, e da Pequena Ilíada, pelo menos 8, como, por exemplo, o Julgamento das Armas, Filoctetes, Neoptolomeu, Ptolomeu, Eurípilo, o Mendigo, as Lacedêmonas, a destruição de Troia, partidas do Nau, Sino e as Troianas, etc. Além disso, é preciso que a epopeia tenha as mesmas espécies que a tragédia, a saber, ou simples, ou complexa, ou de caráter ou de sofrimento. E também as mesmas partes, à exceção da música e do espetáculo. Deve ter igualmente peripécias, reconhecimento e cenas de sofrimento, e ainda a beleza do pensamento e da locução. Tudo isto Homero usou em primeiro lugar e na perfeição. Assim, na verdade, compôs ele cada um dos seus poemas, a Ilíada simples e de sofrimento, e a Odisseia complexa, com reconhecimento ao longo de todo o poema e de caráter. E, além disso, superou todos na elocução e no pensamento. A epopeia difere da tragédia na extensão da composição e no método. Quanto aos limites da extensão, basta o que já foi dito. Deve ser possível abranger de um só relance o princípio e o fim. E isso acontecerá se as composições forem mais curtas do que as antigas e se forem semelhantes na duração ao número de tragédias que são apresentadas a uma única audição. A epopeia tem uma característica particular muito importante para aumentar a extensão, uma vez que na tragédia não é possível imitar muitas partes da ação que se desenrolam ao mesmo tempo, mas apenas a parte representada em cena pelos atores. Em contrapartida, na epopeia, por ser uma narração, é possível apresentar muitas ações realizadas simultaneamente, através das quais, desde que sejam apropriadas ao assunto, se aumenta a elevação do poema. Este privilégio contribui, assim, para dar grandiosidade, proporcionar uma mudança ao ouvinte e introduzir variedade com episódios diversos. Com efeito, a monotonia
que rapidamente sacia faz a tragédia fracassar. E aí, pessoal, alguma coisa para dizer? Tranquilo? Sossegadinho? Então tá bom. Perfeito. Como resultado da experiência, o método heróico revelou-se apropriado. Se alguém fizesse uma imitação narrativa em qualquer outro método, ou em vários, pareceria inadequado. É que o método heróico é o mais imponente e o mais elevado dos métodos. É por isso que apresenta mais palavras raras e metáforas. De fato, a imitação narrativa é superior a outras formas. Enquanto os trímetros iâmbicos e os tétramos trocaicos são movimentados, esses próprios a dança e a predação, seria ainda mais absurdo se alguém os misturasse, como Queremon. Por isso, ninguém fez um poema longo em outro método que não heróico. Mas, como dissemos, a própria natureza ensina a escolher o que lhe é conveniente. Homero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é o especial porque é o único poeta que não ignora o que lhe compete a ele fazer. De fato, o poeta em si deve dizer ameno o menos possível, pois não é através disso que faz imitação. Os outros intervêm, eles mesmos, durante todo o poema, imitam pouco e raramente. Ele, pelo contrário, depois de fazer um breve preâmbulo, põe imediatamente em cena um homem, uma mulher ou qualquer outra personagem, e nenhuma sem caráter, mas cada uma dotada de caráter próprio. Realmente, nas tragédias deve-se criar deve-se criar o maravilhoso, mas a epopeia é mais possível e racional, principal fonte do maravilhoso, já que não se está a ver quem pratica a ação. Por isso, posta em cena a perseguição a Heitor pareceria ridícula. Uns parados sem o perseguirem, e Aquiles a fazer um sinal negativo com a cabeça. Mas, na epopeia, isso passa despercebido. O maravilhoso dá prazer. A prova é que todos fazem narrativas que acrescentando qualquer coisa de maneira agradável. Além do mais, Homero ensinou os outros poetas a dizer falsidades, de maneira certa. Isso é o paralogismo. Os homens fazem esse raciocínio. Se isto existe, logo também existe aquilo. Ou se isso acontece, logo também acontece aquilo. Ou seja, se o segundo existe, também existe o que acontece primeiro. Mas isso é falso. Por isso, se o primeiro for falso, mas de tal modo que se existisse o segundo, teria de existir ou acontecer. É preciso acrescentar ao primeiro o segundo. Por saber que esse é o último, a verdadeiro, o nosso espírito induz erradamente que o primeiro é como ele. Exemplo disto é a cena do banho. Deve preferir-se o impossível verossímil ao possível verossímil. Não deve compor-se em redes com partes racionais, mas, pelo contrário, não deve ter absolutamente nada racional, e se tiverem, seja fora do enredo, como no fato de Édipo não saber como morreu Laio, e não dentro da ação, como relata os jogos píticos na Electra, ou a personagem deliciosa, quem, os Misios, chega a Misia vindo da Tegéria. Dizer que, dessa maneira, a história ficaria arruinada é ridículo. Por princípio, não se deve compor pés-enredo, mas, se o poeta aproveitar um enredo desse e o fizer para ser razoavelmente plausível, mesmo que absurdo, possa ser admitido, pois, na Odisseia, as coisas racionais sobre o desembarque não seriam toleráveis, como se tornaria evidente se um mau poeta tivesse composto. Portanto, o poeta dissimula o absurdo temperando com outras boas qualidades. Quanto à locução, deve ser trabalhada com especial cuidado nas partes estáticas, e que não tem nem caracteres nem pensamentos. Em contrapartida, a locução demasiada brilhante sombra os caracteres e o pensamento.
O que respeita aos problemas, a problemas e os que respeita a problemas e soluções, quanto e quais são suas espécies, torna-se claro se a encarnarmos de modo que se segue. Uma vez que o poeta é um imitador, como um pintor ou qualquer outro criador de imagens, imita sempre necessariamente uma das três coisas possíveis. Ou as coisas como eram, ou são realmente, ou como dizem parecem, ou como deviam ser. E isso exprime-se através da locução, em que há palavras raras, metáforas e muitas modificações na linguagem. Na verdade, essa é uma concessão que fazemos aos poetas. Além disso, a ideia de correção da política e da poética não é a mesma nem a de outra arte da poética. O erro da poética em si pode ser duplo, o que diz respeito a si mesmo e o que é acidental. Na verdade, se o artista escolher imitar e não for capaz, é um erro de arte poética em si. Se não escolheu bem, mas pelo contrário pretendeu representar o cavalo a estender para a frente, ao mesmo tempo as duas patas direitas, e o erro ou tem a ver com uma ciência particular, com a medicina ou outra ciência, ou representou coisas impossíveis, seja qual for o caso, não é o erro da arte poética em si. Por conseguinte, devem resolver-se as críticas inerentes aos problemas partindo desse pressuposto. Em primeiro lugar, casos que dizem respeito à arte em si, escrever coisas impossíveis é errar, mas está correto. Se o objetivo próprio da arte, o objetivo esse já mencionado, for alcançado. Se dessa forma se conseguir que uma ou outra parte se torne mais impressionante, exemplo disso, a perseguição do reitor, certamente que não é aceitável errar, se for possível, atingir o objetivo da mesma maneira ou de modo não inferior e de acordo com a respectiva arte. Se possível, não se deve errar de modo nenhum. Pode falar, Ronald, não tinha visto, só. Pode mandar lá. É só para entender a diferença entre uma narração simples e a epopeia, por exemplo. Porque a epopeia, por exemplo, epopeia e saga é a mesma coisa? Hum, boa pergunta, viu? Porque Eu eu não acho sei. que, quando eu leio esses textos gregos, eu tenho dificuldade de entender as diferenças, porque eles eram muito longos, né? Sim, Então, eu que já fui acostumado à literatura menor, literatura pequena, aí você entende mais rápido o que o narrador está querendo, onde é que ele está querendo chegar, né? sim. Mas, mas assim, eu queria entender assim, esses gêneros eles já são marcados desde o início, por exemplo, desde o início você tem como identificar que é uma tragédia, que é um drama, que é uma epopeia, que é uma saga, ou é só determinado momento da narrativa que você consegue? Eu acho que isso tem a ver com a metrificação. Pelo menos no contexto aqui do texto, da poética, isso tem relação com as métricas de cada estilo de poema, de cada estilo de escrita. Você viu que ele falou ali atrás da métrica do herói? Aham. Entendeu? Então, eu acho que essa relação ela vai ser mais ou menos por aí. Agora, eu não sei se ele fala de sagas, né? Eu nem sei se saga é uma coisa mais moderna, né? Porque ele vai falar de comédia, vai fazer de drama, de epopeia, ele fala de outras coisas, mas eu não sei onde encaixa a saga aí, não. Porque, assim, para eu construir uma narrativa, eu posso fazer o projeto dessa narrativa e dizer assim, eu quero chegar até determinado ponto. Sim, Mas, a partir daquele ponto onde eu quero chegar, quando eu for desenvolver a narrativa, vão aparecer mais, como é que eu quero dizer, mais
mais nós, vamos dizer assim, Uhum. que vão ampliando essa narrativa. Sim, Aí você fica meio como que estivesse puxando uma corda, né? Você sim. vai aparecendo mais, até chega um ponto que você chegou no clímax, pronto, chegou no clímax. E agora, para você, se você quiser voltar toda a história, é uma epopeia, é isso? Se você volta toda a história para poder chegar ao ponto onde você partiu, aí é uma saga, porque é mais ou menos assim, o Hum, começo é igual ao final, tá entendendo? sim. Então, uma saga dá um exemplo aqui brasileiro, né? Tirando essas narrativas gregas aí que eu não entendo muito. Mas O Tempo e o Vento, né? Que são 3 volumes. Sim. O final, se eu não me engano, ele vai chegar no início, vai explicar o início. Por isso que é uma saga. Então, Aí eu não sei se é do mesmo jeito aí que na narrativa grega. o problema é isso que eu coloquei. Eu não sei se esse estilo literário saga está embutido de alguma característica do poético. Às vezes ele está com outro nome, entendeu? Mas o que eu posso te falar é justamente isso, que existe uma métrica para cada coisa. Para saga, para jornada, para epopeia, existe para drama, para comédia, existe saga, métricas. Até ele riu ali do Coerimon, que eles tentam misturar, não sei o quê. Pera. Então, eu acho que a questão é, será que existe algo similar à saga dentro do livro da poética? Será que existe o quê? Se existe algum conceito similar do livro, nosso livro da poética, do que pode ser uma saga? Não Porque, sei, porque a saga geralmente você tem um herói, né? sim, Aí esse herói chega num clímax lá que, tipo uma série quando a gente vê que praticamente toda série tem um clímax. sim, Todo episódio, né? Tem um sim, clímax. Mas aí você só vai saber, se você acompanha a série, você só vai saber o clímax daquela série toda, de todos os episódios, se você conhecer desde o início, entendeu? Geralmente ele vai, geralmente, pelo menos as séries que eu conheço, né? Ele começa a rememorar as várias, os vários episódios que já aconteceram, uhum, até chegar no final, né? Como vai acabar a série. sim. Mas eu não sei se isso daí. E aí que tá o problema, porque uma saga é uma jornada? Não sei a diferença. Eu também não sei. Entendeu? É uma coisa para gente dar uma olhada depois. Eu também não sei se é uma jornada. Esse é um ponto que tem que se pensar, porque, igual eu estou falando, às vezes pode estar dentro da poética, de ter até lido, que a saga, que uma coisa parecida com a saga está embutida em alguma coisa aqui. Mas é assim, talvez não, talvez seja mais moderno. Entendeu? Eu também não entendo muito de literatura, também, nem antiga nem moderna, para te responder essas coisas. Então é isso. Além disso, de qual das duas origens provém o erro, do que é inerente à arte poética ou de outra coisa ocidental? De fato, não saber que a fêmea do veado não tem chifres é um erro menor do que pintá-la de forma nada semelhante. Além disso, se a censura é por não ter representação à verdade, por não ter representado a verdade, como é mais como deveria ser, pode resolver-se o problema como Sófocles, que disse que ele representava os homens como deviam ser e Eurípides como eles eram. E fica resolvida essa questão. Se não servir nenhuma das soluções, pode invocar que as pessoas dizem, como, por exemplo, a história tradicional sobre os deuses. Provavelmente não contam nem melhor nem de acordo com a verdade, mas talvez como era para Xenofanes. Seja como for, realmente é o que dizem.
e a coisas representadas de um modo talvez não superior à realidade, mas como eram outra hora, por exemplo, as que dizem respeito às armas, as suas lanças muito direitas sobre os ponteiros. Pois assim era costume, então, como ainda é hoje, hoje é, entre os lírios. Não deve julgar-se se alguém diz ou faz alguma coisa bem ou mal unicamente pelo que é feito ou dito, examinando se é bom ou mal, mas considerando também quem faz ou diz, para quem ou quando, ou a quem ou por que motivo, se, por exemplo, é para conseguir um bem maior ou para evitar um mal maior. Outras questões devem ser resolvidas considerando a elocução, por exemplo, com palavras raras, em primeiro as mulas. É que talvez o poeta não quisesse oferir-se às mulas, mas às sentinelas. E ao falar do Tolom, que tinha francamente mau aspecto, não quer dizer que corpo disforme, mas com cara feia, já que os cretenses usam com bom aspecto para designar quem tem um rosto formoso. E ainda, faz uma mistura mais forte do vinho. Não é mais forte como para os ébrios, mas mais rápido. Através da metáfora, entende-se, por exemplo, todos os deuses homens dominaram toda a noite. E, no mesmo passo, acrescenta-se, ora, quando ele fixou os olhos sobre a planície troiana, logo o som da flauta e siringes, e que, através da metáfora, disse todos em vez de muitos, já que tudo é uma forma de muitos, e ainda metaforicamente disse a única que não participa. Entendendo-se por única que é mais conhecida. Também se pode solucionar através da situação, tal como foi Ezequias e Taços, em concedemos que alcançamos glórias, e em parte do qual apodrece com a chuva. Outro caso resolve-se pela divisão, como por exemplo em Empedocles. Rapidamente, coisas que eles tinham aprendido a serem mortais tornaram-se mortais, e as que se encontravam separadas anteriormente estavam misturadas. Outros também, pela ambiguidade. Da noite passou, a maior parte da noite passou. Na verdade, é ambíguo. Dizer a maior parte, outros ainda explicam-se pelo uso da língua. Assim como ao vinho com mistura chama vinho. Assim também o poeta descreva grevas do estanho recém-forjado. Tal como se chama bronzistas ao que trabalham o ferro, também se diz que Ganímedes serve vinho a Zeus, embora os deuses não bebam vinho. Mas este caso seria também explicado através da metáfora. Quando uma palavra parece ter sentido contraditório, é preciso examinar quantos sentidos pode ter na frase em questão, como, por exemplo, e aí se deteve a lança de bronze. De quantas maneiras pode se entender aí se deteve? De um modo ou de outro, como cada um melhor entende. Sempre interpretarmos assim, procedemos ao invés do que diz Glaucon, a saber que alguns fazem uma suposição racional e opondo-se ao que lhe próprio raciocinaram. Condenam o que lhe parece que foi dito, se o poeta tiver opinião contrária à sua. Isso aconteceu no caso de Icário. Com efeito, as pessoas supõem que ele é lacedemônio, sei lá. Portanto, consideram absurdo que Telêmaco não estivesse encontrado ao chegar à Lacedemonia. Mas talvez seja como contam os cefalênios. Dizem eles que Ulisses casou com alguém de seu povo e que era Icário e não Icário, e é provável que o problema derive deste erro. De uma forma geral, o impossível deve justificar em relação ao objetivo da poesia ou ao que é melhor à opinião comum.
No que respeita à poesia, mais vale impossível convincente do que possível que não convence. Serem tal como Jesus pintava, mas melhor. Realmente a arte deve superar o modelo. O irracional deve ser justificado por aquilo que as pessoas dizem e ainda porque às vezes não é irracional. Com efeito, é verossímil que possa acontecer alguma coisa contra a verossimilhança. Quanto às expressões contraditórias, devem ser examinadas como nas refutações dialéticas, se é a mesma coisa, no mesmo sentido, do mesmo modo. E de tal forma que o poeta vai contra o que ele próprio diz, o que um homem sensato supõe que ele quer dizer. Por outro lado, é justa a censura quer o racional, quer a publicidade, quando, sem ser necessário, se recorra ao irracional, como Eurípides em 20, relação ao Egeu. Eurípides em relação ao Egeu. Ou se usa a perversidade, como a de Menelau no Oeste. Por conseguinte, as censuras provêm de 5 espécies: coisas impossíveis ou irracionais, ou impróprias ou contraditórias, ou contrárias ao que o correto em relação à arte. E as soluções devem ser examinadas a partir do que foi enunciado. E são 12. Poderia perguntar-se qual das duas é melhor, a imitação épica ou a trágica. De fato, se for uma menos vulgar, é melhor. Essa é sempre o que se dirige aos melhores espectadores. É por demais evidente que o que imita todas as coisas é extremamente vulgar. É, na verdade, por pensar que ele não percebe se o seu próprio ator não acrescentar alguma coisa. Que fazem muitos movimentos, como as mãos flautistas que rodopiam, se tiverem de imitar o lançamento do disco e arrastam o corifeu se tocarem o sila. E realmente a tragédia é assim da mesma forma que os primeiros atores criticavam seus sucessores. O ministro chamava Calípedes macaco, porque ele era muito exagerado, igual opinião havia também sobre Píndaro. Esses atores estão em relação aos mais velhos, como toda a arte trágica está em relação à epopeia. Na verdade, dizem que a epopeia é para espectadores distintos que dispensam completamente os gestos, e a tragédia é para espectadores vulgares. Portanto, se é vulgar, é evidente que será inferior. Mas, em primeiro lugar, a Quer dizer acusação que é... os gestos eram inferiores, né? Eram tidos como inferiores. Não é É, isso? Porque por se, aí. se ele diz que são distintos, que dispensam completamente os gestos, e a tragédia para espectadores vulgares, Sim. portanto, se é vulgar, é evidente que será inferior. Então, o que a tragédia não tem gestos, não, peraí. As tragédias têm gestos e elas são inferiores ao que não for tragédia. Eu não sei o que é que não é tragédia aí. Seria o épico. Eu acho que tem a questão do épico, mas também tem aquela questão da outra coisa que ele falou que eu não vou lembrar o nome agora. Volta um pouquinho aqui, por favor, Rafael. Lá para cima, para a página anterior, que eu acho que ele vai dizer. A Peraí. imitação épica Épica ou ou trágica. trágica? Pronto. Então, o épico tem gestos. É, a trágica também. Ó. De fato, se a forma menos vulgar é melhor, essa é sempre a que se dirige aos melhores espectadores. É por demais evidente que a que imita todas as coisas é extremamente vulgar. É, na verdade, por pensar que elas não percebem se o próprio ator não acrescenta alguma coisa que fazem muitos movimentos, como as mãos flautistas que rodopiam, se tiver de imitar o lançamento do disco e arrasta o corifeu, se tocarem oscila. Realmente, a tragédia é assim da mesma forma
que os primeiros atores criticavam seus sucessores. O ministro chamava Calípides macaco, porque ele era muito exagerado, igual a opinião havia também sobre Píndaro. Esses atores estão em relação aos mais velhos, como todos dizem, como toda arte trágica está em relação à epopeia. Na verdade, dizem que a epopeia é para A epopeia. é, na verdade, a epopeia é para espectadores distintos Distintos. que dispensam completamente os gestos e a tragédia é para espectadores vulgares. A tragédia foi feita para o povão, então, né? Foi feita para entreter o povão. Tanto é que nessa época de Roma, eles pagavam esses atores. Mas a comédia não. Na comédia eles não pagavam. Eles faziam meio que de graça. Interessante, viu? Sim. E na comédia, você não precisa de gestos. Interessante isso. Por que será que não precisa de gestos? Também não sei. Mas, em primeiro lugar, a acusação é feita não à arte do poeta, mas do ator. Uma vez que também o rapsódio, como é Socitratato, pode exagerar nos gestos, bem como quem canta em concurso, como fazia Minaciteu Teoponte. Em segundo lugar, nem todo movimento é reprovável, como nem toda dança, mas apenas os maus cantores e o que precisamente se censurava, o Calíptis. Esse censura ainda agora aos outros, na medida em que omitem mulheres de baixa condição. Além disso, a tragédia, tal como a epopeia, mesmo sem nenhum movimento, produz o seu efeito próprio. De fato, a sua qualidade é visível através da leitura. Realmente, se é superior em outras coisas, dessa nem sequer precisa. E, depois, é melhor porque tem tudo o que a epopeia tem, já que até pode usar o mesmo método. E tem ainda um elemento que não é de menos importância, como a música, o espetáculo, através dos quais se produzem os mais vivos prazeres. Por conseguinte, tem vivacidade, tanto na leitura como nas representações. E também realiza os objetivos da imitação numa extensão menor, com efeito, o que é mais concentrado agrada mais do que o que é diluído em muito tempo. E dou o exemplo de alguém que virtualmente pusesse o ético de Sócrates em tantos versos quantos que a Ilíada tem. Mais ainda, a imitação dos poetas épicos tem menos unidade. A prova é que, de qualquer imitação épica, podem nascer várias tragédias. E, portanto, se porventura eles compuserem um enredo único, ou parecerá frouxo, por se expor de forma concisa, ou diluído porque sabe a extensão do metro épico. Refiro-me ao caso de ser composto por várias reacções, tal como a Ilíada tem muitas partes desse gênero, e a Odisseia, cuja partes tem também, por si mesmo, uma extensão própria. Sem dúvida, esses poemas foram compostos o melhor possível e também o mais possível como imitação de uma única ação. Por conseguinte, se a tragédia se distingue em todas estas coisas, e ainda no efeito próprio da arte, pois essas imitações devem produzir não um prazer, não um prazer qualquer, mas o que já foi referido, é evidentemente superior a uma vez que atinge o seu objetivo melhor do que a epopeia. Portanto, sobre a tragédia e epopeia, quer sobre ela em si, quer sobre as suas espécies e partes, quantos são, em que difere quais as causas sejam boas ou não sobre os problemas, e soluções, disse o suficiente. Tá bom, tá bom.
Nossa, tá bom. Terminou? Terminou. Terminou. É curtinho, né? É, tá bom. Ixi. Pois é, eu fiquei na dúvida, porque a gente terminou o livro, mas eu não entendi os gêneros, a questão da divisão aí dos gêneros. Tá. Vamos começar então. Lá, vamos voltar tudo lá. Aqui. Nossa, eu me espantei agora, hein? Deixa eu ver. Tragédia. Vamos ver aqui. Você está na dúvida da tragédia, né? Deixa eu ver. A tragédia é a definição da tragédia. Ah, ele tinha essas definições aqui bem no começo. Tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que serve de ação, e não de narração, e que, por meio da compaixão, eleios, e do temor phobos, provoca a purificação catarse de tais paixões. Deixa eu ver se tem aqui falando sobre o humor. Compaixão e temor. É sátrafa, científica. Olha, ele fala do tetrametro e iâmbico. Olha, ele fala de satírico, né? Satírico é irônico, né? É, parecido com Ironia. humor. É parecido com humor. Ele fala desse coisa aqui do metro heróico, né? Que também tem, mas eu também não entendi É muito bem. aí onde está a diferença, porque eu acho que você pode fazer comédia sem ironia. Será que dá para fazer comédia sem ironia? Boa pergunta também, viu? Nossa, boa pergunta. Porque você pode fazer rir sem ser irônico, você pode fazer rir por uma palhaçada, digamos, né? Sim, Que aí eu acho que é onde entra os ditirâmbicos que tem lá, né? sim, Se eu não me esqueci. engano, os ditirâmbicos é o circo. Aí no circo você tem os palhaços, que os Ah, palhaços são os comediantes. de tirambo, né? Ditirâmbico. Então, ó, tirâmbico. Me espantei agora. Ditirambo. Ó, encontra-se na epopeia, na tragédia e também na comédia e no ditirambo, bem como em grandes partes na música e flauta. Parece meio que o ditirambo, ele é um estilo também, ó. Pode ver, ó. É, É um estilo, né, tem um objetivo próprio, né? mas se eu não me. Sobre o ditirambo, forma de. Ó, volta lá de novo. Voltei. Forma de poesia lírica inicialmente ligada ao culto de Dionísios. É, Veja-se em especial, parará, parará, parará. Não é isso que eu disse, não. É uma poesia lírica. isso. Tem nada a ver, aliás. Sim. Você vê como. Por isso que é importante ter uns rodapés legais, tem hora, porque dá uma. Ajuda muito, né? Pois é, porque eu tenho para mim que a comédia tem tipo subgêneros, entendeu? Tem a comédia do circo, tem Uhum. a comédia feita para os nobres, porque os nobres não iam a circo, né? O circo era
para os moradores de rua da Idade Média, Uhum. para tanto que geralmente eles são itinerantes. Sim, Eles não param, né? O circo tem essa característica de ser itinerante, sim. diferente dessas comédias que são rebuscadas e tudo, tem um humor mais denso, Uhum. tem uma certa mistura de gêneros e tudo. Sim, acho que é isso. Bom, então, se você puder, depois você lê inteiro, esse texto inteiro, que tem Beleza. bastante conteúdo, tá bom? Então, só um minutinho para a gravação aqui.